Direção dos Correios aprova plano de demissões e fechamento de agências. E você vai ver também. Defesa pede que Bolsonaro cumpra pena em regime domiciliar. Faltando uma semana para Black Friday, páginas falsas de lojas são criadas na internet. Atlético Mineiro decide título da Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. E ainda, amanhã acontece o último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem. Pura homem que vence, você tem que ser esse homem puro também. É para liberar o perdão, libera o perdão. É para estender as mãos, estenda as mãos. Não é para ficar aborrecido, então não fique aborrecido. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E os Correios anunciaram um plano de reestruturação para reverter a crise e revela, um empréstimo de 20 bilhões de reais até o fim do mês. Após 12 trimestres consecutivos de prejuízo, a nova gestão dos Correios aprovou um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter o seu papel como operador nacional de logística. A proposta, que foi aprovada nesta quarta-feira, envolve 3 eixos principais: recuperação financeira, consolidação do modelo e crescimento estratégico. E para alcançar essas metas, a empresa informou que deve concluir até o fim de novembro a captação de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos. Além disso, para atingir as metas definidas, os Correios esperam, nos próximos 12 meses, realizar ações como um programa de demissão voluntária e redução de custos de plano de saúde, reestruturação de rede de atendimento e monetização de ativos e venda de imóveis. Apesar dos cortes e das mudanças, a estatal reafirma que a universalização dos serviços postais é compromisso estratégico e social inegociável. Mesmo com o déficit líquido de 4,5 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2025, os Correios destacam que são o único operador apto a atender todos os municípios do país, inclusive os de difícil acesso. A aposta agora é que a execução do plano permita reduzir o déficit em 2026 e voltar a gerar lucro em 2027. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu cumprimento de pena em regime domiciliar. Segundo os advogados, o ex-presidente tem saúde extremamente debilitada. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se posicionou. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, em caráter humanitário, o cumprimento da pena pela condenação por golpe de Estado integralmente em prisão domiciliar. No pedido, os advogados incluem que Bolsonaro possa deixar a residência exclusivamente para tratamento médico. Segundo a defesa, mandar o ex-presidente para o ambiente prisional representaria um risco concreto à integridade física e à vida de Bolsonaro, devido à sua saúde debilitada por conta de infecções pulmonares, esofagite e gastrite, além de um câncer de pele, das complicações decorrentes do atentado sofrido durante a campanha de 2018 e crises de soluço. Os advogados citam como precedente o caso do ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção, autorizado por Moraes a cumprir pena em casa, uma cobertura avaliada em 9 milhões de reais, com vista para o mar em Maceió. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado, mas ainda não começou a cumprir a pena, pois ainda é possível apresentar recursos.
O primeiro recurso foi negado pelo STF. Até esse domingo, a defesa pode apresentar novos embargos de declaração. Porém, Moraes pode considerar que esse segundo recurso tem como objetivo apenas atrasar o início do cumprimento da pena, podendo declarar o julgamento como encerrado e determinar que o ex-presidente comece a cumprir a pena. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado Alexandre Ramage. O parlamentar fugiu do Brasil e estaria vivendo em Miami, após ser condenado por tentativa de golpe de Estado. O deputado Alexandre Ramage foi condenado a 16 anos de prisão pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por tentativa de golpe de Estado, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Durante o julgamento do caso no mês de setembro, o ministro deixou claro que nenhum dos réus estava autorizado a sair do país. Inclusive, todos deveriam entregar seus passaportes. Mas o deputado Ramage fez uma viagem clandestina, fugindo das acusações. Investigações apontam que o deputado teria deixado o Brasil por Boa Vista, a capital de Roraima, e seguido em uma viagem de carro em direção à fronteira, provavelmente pela Venezuela ou Guiana, e de lá teria partido para Miami, nos Estados Unidos. A defesa de Ramage disse que, por enquanto, não vai se manifestar sobre a saída do deputado. Moraes determinou a prisão de Ramage em decisão que ocorreu sob sigilo. E veja a seguir, Atlético Mineiro decide título da Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. E ainda, amanhã acontece o último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, neste sábado acontece um jogão lá no Paraguai. O Atlético Mineiro e o Lanús se enfrentam pela final da Copa Sul-Americana, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O Galo sonha com um título após uma temporada difícil e com a chance de entrar para um grupo especial de vencedores da Sul-Americana. Neste sábado, o Atlético Mineiro enfrenta o Lanús na final da Copa Sul-Americana às 17 horas no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. No mata-mata, o Atlético jogou o play-off, superando o Atlético Bucaramanga. Depois, a equipe mineira passou por Godoy Cruz, Bolívar e Independente Del Valle, nas oitavas, quartas e semifinal, respectivamente. Já os argentinos fecharam a fase de grupos na liderança com 12 pontos, pulando direto para as oitavas. Nesta fase, o Lanús bateu o Central Córdoba e depois passou por Fluminense nas quartas e Universidade de Chile na semifinal. O Galo busca entrar para um seleto grupo de equipes brasileiras. Apenas Internacional e São Paulo conquistaram a Sula e a Libertadores na história. O São Paulo é tricampeão da Libertadores e venceu a Sul-Americana em 2012. Já o Internacional é bicampeão do principal torneio do continente e foi campeão da Sula em 2008. Quem também busca uma dobradinha é o atacante Rony. O atacante pode se tornar o primeiro brasileiro bicampeão dos dois principais torneios continentais da América do Sul. Rony tem 2 Libertadores no currículo, ambas pelo Palmeiras em 2020 e 2021. O atacante foi importante nas duas campanhas. E em 2018, o camisa 33 atleticano venceu a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense e pode voltar a vencer neste ano. O Galo venceu a Libertadores em 2013. Foi a final ano passado, mas perdeu para o Botafogo. Na Sula, o Atlético nunca esteve tão próximo de conquistar o título. Em
Em 2019, chegou a ser semifinalista, mas foi eliminado nos pênaltis. O título é o grande objetivo do Atlético na temporada. O clube enxerga a conquista como a chance de salvar um ano marcado por dificuldades e, ao mesmo tempo, iniciar 2026 com um impulso importante: a vaga direta na Libertadores. Então, Maíra, rapidinho, o seu palpite para essa grande decisão. Eu acho que vai ser 2-0 pro Atlético Mineiro. Bom, é bom a gente torcer pro time brasileiro ganhar, né? Mas é isso, por hoje é só. Eu desejo um ótimo fim de semana para você e a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Segunda-feira a gente vai cobrar a Maíra aqui. Até mais, Maíra. Bom fim de semana. E olha só, faltando uma semana para Black Friday, sites falsos de lojas famosas estão circulando na internet. Por isso é importante ficar atento para não cair em golpes. Você sabe dizer qual das duas é a página oficial e qual é a falsa? Ambas se apresentam como sendo da Shopee. E essas outras duas, com o nome da Avan? Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Essas páginas começaram a circular na internet faltando uma semana para a Black Friday. A descoberta foi dos pesquisadores da empresa de segurança digital Ezet, que notaram pontos estranhos nessas páginas falsas. Mas pequenos detalhes revelam a realidade. Por exemplo, lojas com nomes muito parecidos, links que não levam a lugar nenhum e urgência nas vendas com contagens regressivas, quantidade limitada de produtos e mensagens escritas últimas unidades pressionando o consumidor a comprar mais rápido. E produtos chegando com desconto de até 70%, pagamento somente via Pix. E o design do site é praticamente igual ao site das lojas oficiais. A especialista em cibersegurança Priscila Meyer contou quais são os riscos mais graves de quem cai em um golpe online durante a Black Friday. Mas é basicamente o risco financeiro de você perder o seu dinheiro, não receber o produto e de ter os seus dados roubados. Sim. E quais sinais os consumidores devem ficar atentos quando fizerem compras online? Eu diria que são 3 principais sinais, né? Primeiro é verificar o endereço, aquele endereço que aparece, que a gente chama de URL, né? Que aparece do site. Normalmente você tem que verificar se esse endereço é um endereço mesmo conhecido, né? Às vezes ele tem alguma alteraçãozinha muito simples. Então o que a gente recomenda é nunca você clicar numa mensagem que você recebeu com a promoção. Vai direto no navegador, digita o nome do site e entra, porque pode ter alguma coisinha ali, né, uma mudança de uma letra. A principal dica para evitar cair em golpes é cautela. Os golpistas se aproveitam justamente do desejo de comprar do cliente, da ansiedade pelo produto e criam ofertas tentadoras. Por isso, a especialista em cibersegurança afirma que é nos detalhes que o consumidor pode descobrir o que é ou não golpe. Uma dica de ouro, normalmente para você se proteger, né, e verificar se a loja é legítima, é sempre você ver a reputação da loja, né, em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui. Então, sempre entre no Reclame Aqui, dá uma olhadinha ali na reputação, entra no Google, pesquisa ali o nome da loja, coloca lá nome da loja, reclamação, nome da loja é confiável, porque se já tiver alguma coisa, alguns golpes anteriores, né, as pessoas vão lá e colocam isso nos sites especializados. Um outro golpe é você entrar na rede social, ver lá um perfil novo, uma oferta, assim, que sempre é aquela oferta que nunca acontece, né? iPhone com 70% de desconto não existe, né? Fugir dessas coisas. Mas se você vê um perfil novo, né? Um perfil de uma rede social oferecendo algum produto, vai verificar há quanto tempo tem esse perfil, verifica no Reclame Aqui se existe realmente uma reputação ali daquela loja e fugir de lojas que você realmente não conhece e não acha nada sobre ela, principalmente quando você vê o CNPJ ou o perfil criado muito recentemente. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é Amanda Silva.
Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Qual é a dica boa para esse fim de semana, Amanda? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos assistem. A dica para esse fim de semana é sobre o Aquário de São Paulo. A primeira ursa polar brasileira, a NUR, completou 1 ano. Por isso, o Aquário preparou uma programação especial para celebrar a data. O repórter Caio Veríssimo vai mostrar mais detalhes. Nesta semana, a primeira ursa polar nascida na América Latina completou 1 ano de idade. NUR, que em árabe significa luz, de fato veio para iluminar a consciência dos brasileiros sobre a preservação dos ursos polares. No dia 17 de novembro, a não tão pequena NUR fez seu primeiro aniversário. A ursa polar, que nasceu com apenas 400 gramas, hoje já pesa incríveis 93 quilos e mede aproximadamente 1,70 m. NUR passa o dia junto de sua mãe, a Aurora, mas por questões biológicas não poderá conhecer seu pai, o Peregrino, como conta a veterinária. Biologicamente, o filhote não tem o convívio paternal, que seria do Peregrino. Então, hoje a gente segue as mesmas diretrizes. Então, a NUR não reconhece o Peregrino como pai e o pai também não reconhece a NUR como um filhote dela. Em meio a discussões climáticas recentes da COP30, que acontece em Belém, a estadia da NUR no país reforça a conscientização da população na preservação do meio ambiente, um tópico sensível, mas muito necessário. E para quem ficou curioso e quer conhecer a NUR e também a sua mãe, a Aurora, o Aquário de São Paulo fica aberto de segunda a domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E agora eu tenho uma dica muito especial para os homens. O último culto do ano de 2025 dos Homens que Vencem vai acontecer amanhã aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E todos os homens que estão nos assistindo agora estão mais do que convidados para fazer parte desse encerramento grandioso. Batalhar é a tua missão. Jesus está contigo, tu és o campeão. Você é campeão. A última reunião do ano do Ministério Homens que Vencem está marcada para amanhã, às 11 horas da manhã. A sede da Igreja Internacional da Graça de Deus será palco de bênçãos e oportunidades para os homens de fé, que acompanharem de perto o culto ministrado pelo pastor Carlos Silva, líder do Ministério Homens que Vencem. Para encerrar o ano caminhando e vencendo com Deus, o encontro promete muita fé e poder. O tema Acende uma Luz, inspirado no Salmos, capítulo 18, versículo 28, que diz: Tu, Senhor, acendes a minha lâmpada. Ó Senhor meu Deus, ilumina as minhas trevas. É neste sábado, às 11 da manhã, na sede da Igreja da Graça. Encontro dos Homens que Vencem. Acende uma luz. Acende uma luz e deixa brilhar. Uma última oportunidade preparada especialmente para você, homem de fé, que deseja encerrar o ano como um verdadeiro vencedor. Venha vivenciar uma reunião poderosa, cheia da presença de Deus, e aprender a edificar seu lar e liderar com sabedoria. É neste sábado, às 11 da manhã, na sede da Igreja da Graça, Avenida São João 791, Centro de São Paulo. E você acompanha tudo pela RIT. Encontro dos Homens que Vencem. Acende uma luz. Por hoje é só, Kleber. Fico por aqui. Um bom fim de semana a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações e um bom fim de semana para você também. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.